Talvez esse será o vídeo mais curioso que você vai ver no dia de hoje. Por quê? Porque nesse vídeo eu quero te contar um pouco de como que o simples fato de eu gostar de livros me transformou em um leitor. Veja, eu nunca fui uma pessoa ligado a estudo, ou melhor, eu não era uma pessoa ligada a estudo. A minha infância foi bastante conturbada em relação à escola. Eu tirava, pelo menos de um período específico, né, ali por volta de, sei lá, se não me engano, 9 anos em diante, eu comecei a ser bem ruim na escola, ou um pouquinho antes disso, não me recordo, quem lembra é minha mãe. Mas eu dei bastante trabalho para ela na escola, porque eu não gostava de estudar, eu não gostava de ler. E a leitura era algo muito torturante para mim. Eu me recordo de algumas histórias que aconteceram na família, que no Amigo Secreto, né, no final do ano, ali no Natal, não sei se você tem costume de fazer isso, não sei se todas as regiões do Brasil têm esse costume, mas enfim, aqui onde eu moro na Bahia, é um costume muito específico, né, que acontece bastante. Em algumas outras regiões pode ser chamado de amigo oculto, enfim, tem outras terminologias para essa mesma atividade, né? E aí, a minha família sabia desse meu histórico de não gostar de ler, não gostar de estudar e tudo mais. E aí uma pessoa que me tirou no amigo secreto, né, amigo oculto, ela pegou e me deu uma lista telefônica. E a minha raiva era tão grande pela leitura que eu peguei a lista telefônica e comecei a bater ela na minha cabeça. Só para você ter uma noção de como que eu amava ler, né? Por outro lado, o que acontece? Eu sempre fui uma criança, né, que gostava muito de coisas físicas. E mais do que isso, eu sempre andava carregando alguma coisa. Seja um livro, seja um fichário, seja uma bolsa, uma mochila cheia de coisas. Inclusive, se eu não me engano, o meu padrinho me chamava... Não me chamava, falava que eu gostava de mocofaia. Nunca, não sei o que é isso, não faço a mínima ideia que é isso, mas que eu gostava de mocofaia. Então, eu posso até estar falando um negócio aqui que eu não faço a mínima ideia do que significa, né? Mas era isso que ele falava, e outras pessoas também falavam, que eu gostava de coisas, eu gostava de porcaria, eu gostava de lixo, nesse sentido, assim, de pegar coisas que os outros não estavam utilizando para ficar usando ali, né? Então, se tinha aquele escritóriozinho guardado ali no quarto dos meus tios, ou no quarto do irmão da minha avó, eu ia lá, pegava os livros, os papéis e ficava usando para brincar, deixava dentro da mochila para ficar brincando, gostava muito de caderno, gostava muito de livros, gostava, não para ler, mas pelo físico do livro. Então eu sempre tive isso, eu não sei de onde que veio isso, eu não sei por que que eu gostava de brincar desse jeito na infância, mas por boa parte da minha vida eu fazia isso. Fazia isso de uma forma completamente despretensiosa, né? Mas naquele momento eu não gostava de ler. Eu carregava livros comigo, cadernos comigo, mas não gostava de ler, não gostava de escrever, não gostava de estudar. Então veja que história louca, né? Mas essa é a história da minha vida, é a história, né, da minha jornada em relação a livros, a escrita, a estudo. E aí o que que aconteceu? Por um bom tempo isso continuou sendo uma verdade na minha vida, né? Eu não gostava de ler. E não que hoje seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas eu acho que vocês vão entender um pouco daqui pra frente, eu continuando a contar a história. Então eu me recordo que em 2016/2017, nessa época aí, eu estava no ensino médio, ali no segundo ano do ensino médio mais ou menos. E nesse período, eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito falante, né? Mas eu me recordo que a gente estava conversando ali num curso de inglês que eu fazia na época. Eu estudava pela manhã e fazia um curso de inglês à noite, que era no shopping da minha cidade. Esse curso específico que eu fazia era lá dentro do shopping, em um lugar acima ali no shopping. E aí eu me recordo que eu estava conversando com um amigo que fazia lá o curso comigo, e aí ele me perguntou umas coisas sobre futebol. Naquela época ele não era muito ligado ao futebol, embora tinha um time que eu torcia na época e torço até hoje, que no caso é o Flamengo, mas eu não acompanhava futebol, não sabia sobre futebol, não sabia também sobre futebol lá do lado de fora, né? Então eu sempre fui essa pessoa comunicativa, mas que nunca fui considerada uma pessoa culta. Em boa parte da minha vida, pelo menos, sei lá, 60, 70% da minha vida, eu não fui uma pessoa culta de entender sobre vários assuntos.
sim, futebol não é considerado ser algo culto, mas naquele momento foi o que aconteceu na minha vida. E eu me recordo que naquele período eu já tinha amadurecido um pouco enquanto pessoa e já tinha tem um arcabouço ali de entendimento, um arcabouço de intelectualidade maior. Só que aquilo ali foi mais um start maior para que eu conseguisse buscar mais conhecimento. Aí, naquela época e depois de alguns anos, né, em 2018, 2019, eu comecei a estudar mais sobre vários assuntos. Então ali eu estudei sobre futebol, ali eu ia estudar sobre as coisas que eu gostava. Eu gostava muito de série, de anime, de filme. Eu gostava também muito de política, né? Eu comecei a me interessar bastante por política de 2018 em diante. 2019 foi o ápice de me interessar por estudar por assuntos políticos. E ali foi moldando, né? Foi moldando a minha intelectualidade, digamos assim. E a partir desse período ali, em momentos específicos desse período, eu percebi a importância da leitura como forma de absorção de conhecimento. E mais do que isso, a leitura como uma forma de isso aí também foi posterior, uma forma de saúde mental. Porque, veja, você malha, né? Você faz exercício para que seja saúde para os seus músculos. Agora, a sua mente, ela precisa de algo. E a leitura é o que o halter é para o músculo. O que o halter, né, da academia é para o músculo, a leitura é para o cérebro. Então, hoje, eu me considero uma pessoa que gosta de ler. Não é apaixonada como outras pessoas, mas que gosta de ler. Aí, lembra que no início do vídeo eu falei que o meu simples fato de gostar de livros me fez um leitor? Óbvio que teve toda essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de entender o propósito da leitura, mas também algo primordial que fez com que eu me inserisse nesse ambiente de leitura, de literatura, foi meu apreço pelo livro físico, por colecionar mangás, HQs. Lembra que eu falei que eu gostava de séries, animes, e essas coisas me ajudaram e contribuíram para que eu pudesse me tornar hoje uma pessoa que lê com uma certa regularidade. E por ser um cristão, né, um cristão evangélico, nós temos o hábito de ler a Bíblia constantemente, tem uma frequência de leitura bíblica. E isso, óbvio, que moldou muito daquilo que é a minha leitura. Então, praticamente todos os dias eu leio. Todos os dias eu leio pelo menos alguma coisa, né? Então, isso aí moldou muitas das coisas que eu faço, e por isso que o fato de gostar do livro, de gostar daquilo físico, do papel, da escrita, da tinta, das gravuras ali em relação às HQs e em relação aos mangás, então foi todo um combo de experiências que juntaram e se uniram e formaram a necessidade e até mesmo o interesse para que eu hoje procurasse aprender mais, ler mais, com mais frequência e com mais qualidade, buscando ali bons autores, buscando ali boas literaturas, boas escrituras, né? Então, assim, coisas antigas. E aí foi moldando aquilo que eu gostava, seja com boas referências literárias em relação ali aos mangás que eu lia, os animes que eu assistia, as HQs, em relação ali a Marvel, a DC, mais a Marvel, depois um pouquinho a DC ali, bem pouquinho mesmo, mas eu gostava muito da cultura oriental, a cultura ali japonesa, e isso aí foi moldando. Então teve uma convergência ali, várias coisas influenciaram para que hoje eu me considere uma pessoa, um leitor. Não um leitor como alguns que são, e muitos deles aqui mesmo na internet aqui, né, que compartilham suas leituras. Tem pessoas que têm uma habilidade para se tornar leitores que são excepcionais. Na verdade, são pessoas que têm uma predisposição para isso. Eu, embora eu não gostasse de ler, eu também não tinha predisposição para isso. Então, assim, então uniu duas coisas, né? Duas coisas negativas se uniram para que eu não fosse um leitor. Mas hoje eu vejo a necessidade da leitura. Hoje eu gosto mais de ler do que eu gostava há, 5, 6 anos atrás. E isso é algo fundamental para que, se você quer aprender ou se você quer crescer intelectualmente em todas as áreas da sua vida, você precisa da leitura. A leitura, você cresce pessoalmente. Na leitura, você cresce profissionalmente. Na leitura, você cresce espiritualmente. Não obstante disso, o próprio Deus, se a gente for ir por um caminho espiritual, o próprio Deus se revelou através das Escrituras. Ele disse na palavra em Hebreus: Deus se manifestou de muitas maneiras ao longo do tempo.
se revelou através dos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do seu Filho. Falou por meio do seu Filho, pelo Evangelho, pelo Novo Testamento. Então, Deus se revelou através da literatura. Veja, existe um livro que é o livro mais importante do mundo, que é o livro que Deus falou com a humanidade. Você vê a importância da leitura? Que o próprio Deus se revelou através de um livro? Então, é algo muito poderoso. Então, a literatura é algo fantástico e que você pode conseguir conquistar várias coisas na sua vida através da leitura. Seja ela, como eu falei, em âmbitos pessoais, em âmbitos profissionais, você ser o melhor profissional, seja na área qual for que você atue, ou você ser uma pessoa melhor espiritualmente, para fazer aquelas coisas para a glória de Deus, não simplesmente para uma intelectualidade, mas que essa intelectualidade espiritual molde o seu caráter a partir dos seus conhecimentos, e esses conhecimentos levam à sabedoria para que você possa viver a vida de fé verdadeiramente. Entendeu? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Comenta aqui pra mim o que você acha disso, se você conhece alguém que tem uma história parecida com essa, se você mesmo tem uma história parecida como essa. Então, vamos conversar aqui no comentário. Me segue aí pra me acompanhar com mais vídeos como esse. E é isso aí. Fica com Deus e até mais. Valeu!